Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a importância da constância do nosso trabalho. Eu percebo que é um ponto muito importante para a gente ter lucratividade, ser estrela, ter os reconhecimentos e ter uma rotina. Se você sabe que eu fiz pedagogia e eu lembro que na escola a gente tinha que ter rotina com as crianças. Todos os dias as coisas eram feitas no mesmo horário. Na época não fazia sentido. Hoje trabalhando com Mary Kay, percebendo o déficit que a gente tem na educação, eu tô falando na área geral, esse déficit de saber trabalhar com constância, com rotina, e ainda mais num negócio que é tão livre, tão aberto. Nós não temos chefe, nós não temos cobrança, a gente tem as diretoras, mas elas não estão nos ligando todos os dias falando, foi trabalhar? GK acordou que horas? Bateu ponto que horas? Não existe essa cobrança, e aí é que muitas se perdem. Então eu quero falar com vocês um pouquinho sobre isso, né? Da importância da gente ter um trabalho constante. Eu não tô aqui para medir o quanto tu tem que trabalhar. Tu é que vai fazer vai chegar a esse número, vai chegar a tua meta. Como eu disse, se a gente não começar o nosso negócio ou um mês tendo uma meta, um objetivo, algo alcançável, atingível, a gente vai passar o mês, né, ou não trabalhando, ou correndo atrás, e quando vê uma surpresa o nosso mês. A constância é importante porque vocês imaginam se a gente começa um emprego, tá? E aí, primeira coisa, quando tu vai numa entrevista de emprego, tu vê o que tu tem que fazer, o que tu tem que trabalhar, e tu pergunta quanto é o salário, correto? Na Mary Kay, tu tem que fazer esse trabalho. O que eu tenho que trabalhar, quais as minhas ações, né? E quanto eu quero ganhar. E aí é que tá a diferença. Não é alguém estipulando quanto tu vai ganhar, é tu estipulando, tu sendo dona do teu negócio. E aí eu não entendo porque que muitas vezes tem essa dificuldade da constância. A constância significa uma tranquilidade no teu final do mês, no teu início do mês. A constância significa o bom atendimento que tu faz às tuas clientes. A constância significa te tirando da zona de conforto. A constância significa tu ser uma consultora reconhecida. E a empresa sabe dessa importância, porque eu lembro que quando eu entrei tinha o Clube da Constância. A própria empresa fazia o Clube da Constância. Ou seja, se tu tivesse aquele nível de vendas mensal, tu ganhava um reconhecimento. Tamanho era a necessidade que nós precisávamos aprender a trabalhar com essa rotina. E eu inseri isso na minha unidade, essa constância, e as meninas pegaram bem. Acredito que seja por isso que a minha unidade tenha bastante número de consultoras estrela, um número grande de consultoras no Círculo Rosa. E o que acontece? A consultora estrela tá ganhando uma lucratividade bacana, né? Já tem um dinheiro bacana, já consegue se organizar, por isso que eu disse, a gente começa a ter tranquilidade, porque a gente já sabe qual a nossa renda mensal e a gente vai trabalhar para aquilo. A minha unidade, as meninas que são estrelas são reconhecidas, e quem não gosta, no Círculo Rosa, que é esse programa que a empresa trouxe, que é o antigo Clube da Constância, e traz então como Círculo Rosa, que tu tem benefícios, tu pega promoção todos os meses, tu pega produto antecipado, justamente para te criar essa rotina, para te ter uma organização financeira, tá tudo interligado, para que tu trabalhe com meta, porque tu leve a sério o teu negócio. E a gente trabalha como renda extra, claro, com certeza, mas quanto é essa renda extra? Ela tem que ser uma surpresa, ou não, ou tu pode organizar isso, tu tem todo o poder para isso, tem os indicadores da empresa, eu tenho certeza que tu sendo com a tua diretora, ela vai te dizer quanto tu tem que trabalhar, quanto tu tem que vender, quantas horas, quantas clientes tu tem que atender. Tem todo esse apoio, né? Agora, se tu faz Mary Kay, tu é exclusiva Mary Kay, aí que tu tem que ter mais constância, gente. E o legal é que a gente precisa trabalhar na evolução, né? É natural do ser humano evoluir, então a gente alcança um nível, a gente evolui e busca um pouco mais. Então quando a gente entra, normalmente a gente tem, para ter um valor estabelecido no que a gente quer ganhar, que a gente vai trabalhar, que a gente vai fazer sessão. Quando tu perceber que tu já alcançou isso
primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, está na hora de evoluir, porque é natural do ser humano evoluir. Te dá esse desafio. Ah, tá fácil para mim ser consultora Safira? Próximo trimestre, Rubi. Tá fácil para mim já ser Rubi? Próximo Diamante. Por quê? Porque tu vai perceber que tu pode muito mais, que tu é grandiosa, que o teu trabalho de constância te traz muitos benefícios, que tu pode ter uma qualidade de vida que antes tu não tinha, né? É para isso que a Mary Kay tá aí, pra gente melhorar a nossa situação financeira, espiritual, com a nossa família. Não sei se você já fez o cartaz de metas. Então, a constância te faz sair de casa quando às vezes a gente não quer. E não é assim num trabalho tradicional. No trabalho tradicional não importa se tu perde um ente querido, nós temos 2, 3 dias de luto, dependendo da categoria. Na Mary Kay te dá essa liberdade de tu viver de repente um luto, viver uma maternidade, no meu caso, mas tudo tem que estar organizado, tudo tem que estar numa constância. Então a gente tem que cuidar o que é liberdade do que é irresponsabilidade. Tem essa balança que tem que ser medida, porque senão o teu negócio vai por água abaixo. E eu tenho certeza que quando tu iniciou nele, não foi para isso. Mimi? Como? Peraí que a Mimi, ela tem que dar nela. Gente, você já conhece a Mimi, né? Vocês já viram os outros vídeos. É minha consultora. Ela levanta a bandeira Mary Kay, mas não tem boca pra nada. Daí ela fica, ó, cochichando aqui. O quê? Ah, mas tu começou na Mary Kay pra te ter liberdade de horário? Ah, é mesmo, Mimi? Que bom. Olha, eu te... Fica aqui, Mimi. Fica quieta aqui, deixa eu pegar ela, que ela tá meio tensa. A Mimi disse que começou no negócio pra ter liberdade, pra... né, poder trabalhar quando quer. Que legal, Mimi, eu vou te dizer, tu é privilegiada, porque eu não tive essa escolha. Eu tinha que trabalhar por necessidade. Que bom que tu tem esse privilégio. Mas vou te dizer, é bom viajar, é bom é uma joia, né? É bom ganhar uns reconhecimentos de estrela. Será que não vale a pena ser constante, Mimi? E olha, e as clientes, quanta cliente tu pode fazer, aumentar a autoestima, que tu vai atender, coisa boa chegar na casa da cliente também e ganhar um cafezinho, eu adoro. Vale a pena, né, Mimi, ser constante. Essa tua liberdade de tempo, pra quê? Ficar vendo Sessão da Tarde? Pelo amor de Deus, vale a pena ver de novo? Eu não aguento mais essas novelas, né, Mimi? Vamos viver a vida, vamos pra rua. Essa Mimi, um dia ela vai. Tá, gente? Essa é a importância da constância no trabalho de vocês. É vocês terem uma meta, vocês terem tranquilidade, vocês serem reconhecidas e vocês conquistarem o que vocês quiserem. Se desafia, te organiza, assiste os meus outros vídeos que eu falo sobre organização financeira, sobre rotina, sobre ser estrela, sobre carreira, que é bacana. Assiste lá, que vocês vão entender que tá tudo ligado e a constância faz parte disso, tá bom? Um beijo, alcance as suas metas, seus sonhos e nos vemos nos próximos capítulos.